Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do sexto ano, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, estamos na semana 19 agora, para nós começarmos a falar, temos aí 2 semaninhas, para discutir de uma forma mais específica a questão da mitologia greco-romana, tá? Então, hoje, os 2 vídeos dessas 2 semanas serão um pouco menores, mas a gente ainda vai discutir bastante coisa. Tá? O tema desse vídeo, dessa primeira aula sobre mitologia greco-romana, a gente vai fazer uma introdução às ideias da mitologia greco-romana, vamos discutir de uma forma geral as ideias da mitologia greco-romana e depois, no final desse vídeo, na segunda parte, a gente vai falar sobre a mitologia grega de fato, sobre os deuses gregos, tá bom? Então, vamos falar sobre mitologia hoje, que Deus ou que Zeus nos ajude. Então vamos lá. A principal ideia que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre mitologia grega é de que o que é mitologia para nós, para eles era religião, para eles era crença, para eles era realidade, para eles era verdade. Então é muito difícil da gente entender como eles viviam a vida deles se a gente não buscar tirar esses preconceitos digamos assim, da nossa realidade atual, da nossa vida atual, de cima das nossas ideias, para que a gente consiga de fato chegar mais próximo de como era a realidade deles naquele momento, tá? Então a gente primeiro tem que entender que o que hoje nós chamamos de mitologia, para eles era a religião, para eles era o conjunto de ideias sobre as quais eles viviam a vida deles, beleza? E assim, eles buscavam explicar tudo da realidade deles, tá? Os deuses, eles estavam vinculados a praticamente tudo o que existia, tá? Então muitos deuses estavam vinculados a fenômenos meteorológicos, como o sol, a chuva, o trovão, o mar, essas coisas assim, né? Tinham muitos deuses que estavam vinculados a valores, então como sabedoria, honra. Tinha alguns que estavam vinculados com eventos marcantes, então como Deus da guerra. Então eles buscavam a mitologia deles, a visão de mundo deles estava explicando toda a realidade através daquele conjunto de ideias. Por isso que, inclusive, quanto mais você estuda mitologia, mais você encontra coisa. Mais você encontra coisa. Parece que eles explicavam tudo mesmo. É muita coisa. Tem sempre uma explicação mitológica, da mitologia greco-romana, pelo menos, que é o que eu conheço um pouquinho mais, não que eu conheça muito, mas parece que tudo tem uma explicação seguindo a lógica da visão de mundo deles. Algo importante da gente saber é de que os mitos eles foram feitos, eles foram pensados, eles foram criados, eles tinham uma conexão muito grande com a transmissão oral deles. Então, os mitos eles são feitos para serem transmitidos de forma oral, ou seja, contando de pai para filho, de neto, sabe? De avô para neto, porque elas eram feitas para serem guardadas dessa forma, para serem passadas dessa forma. Então, um mito grego escrito ele perde um pouco da sua característica principal, que é a questão da oralidade, de ser passado de forma oral. E como a gente falou agora há pouco,
toda a realidade deles era fortemente influenciada por esse conjunto de crenças. Então, se eles estavam passando por uma questão de dificuldade, de facilidade, de sorte ou azar, tudo isso estava sempre bastante vinculado com a questão da religião deles, com a questão da mitologia deles. O dia a dia era muito marcado também porque eram construídos templos, eram feitos rituais, eram feitas festas, guerras eram começadas ou terminadas vinculada à questão da mitologia, das explicações mitológicas, da visão de mundo deles. Estava sempre muito relacionado com todos os aspectos do dia a dia da vida deles. Agora a questão dos deuses gregos. Vamos falar especificamente um pouquinho sobre a mitologia grega, tá? Vamos deixar um pouquinho de lado a romana vai ficar para nossa próxima aula gravada, tá? A mitologia grega, a religião deles, né, que é o que a gente chama de mitologia, era a religião deles, era o principal, era um dos principais pontos de proximidade cultural entre os povos gregos. Porque lembra, as polis gregas, as diversas cidades e estado gregas, elas eram distantes, elas eram bastante isoladas muitas vezes umas das outras e elas não tinham um contato muito intenso entre elas. Então, muitas das vezes, o que fazia elas se entenderem como parte de uma mesma coisa, de uma mesma realidade, era a questão da língua, que elas falavam, uma mesma língua, e a questão da religião, tá? A questão delas, de cada um daqueles povos compartilhar uma mesma religião, compartilhar uma mesma visão de mundo e, portanto, se entenderem como parte de certa forma, de um mesmo povo. Então, como a gente falou, era uma religião politeísta, na verdade eu não falei isso ainda, agora eu tô falando, era uma religião politeísta, tinha muitos e muitos e muitos deuses, era uma religião oral, então ela era feita para ser transmitida oralmente. Eles não tinham a ambição, por exemplo, de ter uma bíblia da religião grega, eles tinham a ambição de passar todas as informações, todas as conexões, digamos assim, da realidade deles de forma oral, de uma pessoa para outra. Os deuses gregos, eles eram muito humanos, então eles tinham a aparência humana, mas eles tinham também comportamentos humanos. Eles eram dotados de raiva, de inveja, de desonestidade, de maldade. Então, quando a gente lê bastante sobre mitologia grega, a gente vê muitas passagens, muitos momentos em que os deuses tomavam atitudes, tomavam decisões extremamente humanas, porque eles ficavam bravos com alguma situação, porque eles ficavam incomodados, porque eles cometiam erros. Os deuses gregos cometiam erros, o que para nossa concepção de Deus, para nossa ideia de Deus, é muito difícil, porque em geral o Deus que o Deus de hoje em dia, da maior parte das sociedades, é um Deus perfeito. É um Deus que não tem raiva, é um Deus que não tem nada dessas características humanas e é um Deus que não erra. Os deuses gregos não, eles eram extremamente, altamente humanos. O que diferenciava os deuses gregos dos homens era a imortalidade. Os homens, tanto que tem até uma passagem da mitologia grega que explica como os homens foram feitos, que eles foram feitos por Prometeu, e Prometeu, quando foi criar eles, tinha o Prometeu e o irmão dele, não lembro o nome do irmão dele. Os dois foram criar seres mortais. O irmão dele criou todos os animais. E daí, quando ele criou todos os animais, ele pegou todas as qualidades que podiam ter e ele distribuiu de forma assim, bem distribuída entre todos os animais. Então, a formiga é pequenininha, mas ela sobrevive muito, ela é muito forte. O elefante, ele é muito grande, mas ele não é muito rápido. O coelho, ele é pequenininho, mas ele é bem rápido. Então, ele foi distribuindo, digamos assim, as qualidades, as características mais importantes entre todos os animais. Quando Prometeu viu isso, ele ficou muito bravo, porque ele falou, pô, você distribuiu tudo o que tinha para distribuir entre todos os animais e eu vou dar o que agora para os humanos? E daí ele pegou a astúcia. Ele roubou a astúcia do palácio dos deuses, lá do Olimpo, e ele deu a astúcia para os homens. O que fez dos homens quase deuses. Porque eles têm a capacidade de construir e produzir aquilo que é necessário para a sua sobrevivência.
Então é muito interessante isso, de que os próprios gregos já diziam que na compreensão deles os deuses e os homens, os humanos, eram muito parecidos. Mas o que os diferenciava? A questão da imortalidade. Os deuses eram imortais. E como a gente disse, tudo o que acontecia na vida deles estava vinculado com a religião deles, com a visão de mundo deles, com os deuses. Fenômenos da natureza, que eu já falei, sorte ou azar, sonhos e pesadelos, saúde ou doença, vitória ou derrota, em qualquer situação que fosse, a vitória ou derrota. Então tudo para eles estava altamente vinculado à questão da religião, à questão da vontade dos deuses. Os deuses estavam o tempo inteiro para eles influenciando a vida dos homens mortais, influenciando a vida aqui do plano terreno, digamos assim. Então, por isso, eles faziam muitos cultos públicos a esses deuses. Por isso eles estavam o tempo todo, ou muito tempo, não o tempo todo, mas muitas vezes, fazendo cultos. Eles estavam fazendo templos, eles estavam fazendo festas, rituais, banquetes em homenagem, em culto a esses deuses, para que eles conseguissem trazer a boa vontade desses deuses em seu favor. Então isso para eles era extremamente importante, era fundamental que eles tivessem essa perspectiva de conseguir, através desses cultos, influenciar a vontade desses deuses, que eram influenciáveis. Lembra, eles eram muito humanos, eles não eram perfeitos, eles não tinham a decisão tomada de tudo que era certo. O que era mais próximo da nossa concepção de Deus era Zeus, porque ele era justo, porque ele era ordeiro, ele fazia a ordem do universo através da vontade dele, mas a maioria dos outros deuses eram totalmente atrapalhados, totalmente próximos de nós, de cada um de nós, humanos. Porque eu não sei vocês, eu sou bastante atrapalhado, eu erro bastante, eu não sei muito o que eu vou fazer, o que eu tenho que tomar de decisão, assim, eu não sei automaticamente, eu tenho que pensar muito para tomar as minhas decisões. E os deuses gregos eram assim, eles eram muito humanos. A comunicação com os deuses era feita através de oráculos. Esses oráculos eram como se fossem porta-vozes da vontade dos deuses, das profecias dos deuses. Então esses oráculos seriam meio que a conexão entre o mundo dos mortais e o mundo dos deuses. Então os oráculos eles eram extremamente importantes na realidade dos gregos daquela época, porque era a forma que o cidadão comum, que o grego comum tinha de saber pelo menos um pouco quais eram as vontades dos deuses. E agora, pra gente finalizar aqui, eu vou contar um pouquinho, de forma resumida, como que era a explicação dos gregos para o início da vida, a formação do universo e da vida. É muito interessante, porque para eles existia, antes de tudo, existia o caos. O caos era uma divindade, era uma força sobrenatural que não tinha forma. Era só o caos, era o vazio completo. No caos você estaria completamente em queda livre eterna, porque só tinha o caos, só tinha o nada, só tinha o vazio, tá? E depois, em um determinado momento, surgiu Gaia. Gaia seria o firmamento, seria a matéria, seria aquilo que existe de palpável no universo, na existência. E daí, durante bastante tempo, existiu somente caos e Gaia. Então tinha o nada e a matéria. Então tinha o vazio e aquilo que era palpável. Depois de um determinado momento surge Urano. Urano seria a força da vida. E Urano, ele começa a produzir vida com Gaia. Então Gaia era a matéria, Urano era a força da vida, e eles viram como se fosse um casal e começam a produzir vida. E desse relacionamento surgem os primeiros titãs, os primeiros ciclopes, e a vida vai se formando, mas toda essa vida que vai se formando, ela ainda não tem um local para existir. Então essa vida ela fica meio que em stand-by, ela fica meio que parada. Até que um dos titãs que surge, que é Cronos, que seria o titã do tempo, ele meio que separa Urano de Gaia, porque Urano de Gaia era como se eles fossem colados, assim, juntos um do outro. E como não tinha espaço entre eles dois, não tinha espaço para surgir a vida. Não existia espaço, de fato, para surgir a vida, na visão lá da explicação cosmogônica dos gregos. Então Cronos ele separa com uma espada mesmo Gaia de Urano, e desse espaço que se criou entre Gaia e Urano surge o espaço
para a vida. Surge o espaço e o tempo. Por isso que Cronos é o titã responsável pelo tempo, porque quando ele separa Gaia e Urano, ele dá a possibilidade de existir a vida e, portanto, o tempo. Cronos, inclusive, mais tarde vai se tornar pai de Zeus. Cronos é pai de Zeus, que vai se tornar o deus dos deuses. Ele vai colocar os titãs. Os titãs, eles eram todos meio assim, como eu posso dizer, meio que mal intencionados, muito maldosos, faziam um monte de coisa. E Zeus vai, com o senso de justiça dele, que ele tinha adquirido durante a vida dele, ele luta contra os titãs, prende os titãs no Tártaro, que era como se fosse umas cavernas que existiam nas profundezas de Gaia. Ele prende os titãs lá e a partir do momento que ele prende os titãs, ele cria o universo organizado, ordenado, justo, como ele existe na visão dos gregos. Então Zeus era responsável pela ordem, pela organização do universo. Então quando você lutava contra a ordem, lutava contra a natureza, lutava contra a lógica normal das coisas, você estava indo contra a vontade de Zeus, você estava indo contra a ordem natural das coisas. Você cometia, conforme eles falavam na época, você cometia híbris. Seria como se fosse um pecado na nossa visão atual. Vai fazendo um paralelo bem distante, porque não existia uma noção de pecado, mas é o mais próximo que eu consigo achar de tradução, de conexão entre essas duas realidades, a realidade dos gregos e a nossa. E depois dos Zeus, inclusive, surgiram os outros 11 deuses que são os principais deuses cultuados pelos gregos, que são Zeus, Ares, Poseidon, Atena, Hera, Afrodite, Apolo, Ártemis, Dionísio, Hermes, Hefesto e Deméter. Professor, deu 13. Eu sei, eu contei errado, eu pulei algum dedo aqui, mas são 12, tá? Então Zeus, Ares, Poseidon, Atena, Hera, Afrodite, Apolo, Ártemis, Dionísio, Hermes, Hefesto e Deméter, tá? Esses são os 12 principais deuses cultuados pelos gregos, mas tinha uma infinidade de outras divindades, tá? Tinha um outro que também não fazia parte desses 12, mas que era muito importante também, que era o Hades. Hades, ele era a divindade responsável pelo submundo, pelo mundo dos mortos. E isso mostra o quanto eles achavam que era importante lidar bem com a questão da morte, porque eles achavam que se Hades se revoltasse algum dia, e tinha sempre uns mitos de que Hades queria tirar Zeus do poder e tomar o poder, isso seria muito ruim, porque iria acabar com o equilíbrio entre a vida e a morte. Então os mortos voltariam à vida e os vivos iriam morrer, é um negócio muito louco assim. Então é bem interessante pesquisar sobre a mitologia grega e entender como eles buscavam explicar a própria realidade naquele momento em que eles existiam. Beleza? Pela aula de hoje é isso, eu sei que a aula ficou bem mais curtinha do que normalmente, mas a gente vai caminhando assim, porque quando o assunto é um pouquinho menor, quando não dá pra gente estender muito, inclusive é interessante que daí dá pra gente dar uma descansadinha numa semana com um pouquinho menos de coisa pra gente estudar, tá bom? Então é isso, semana que vem nós voltamos com a visão romana desses gregos e com a explicação final sobre a mitologia, como isso influencia a nossa cultura até hoje, tá bom? Um abraço para vocês, tchau!